absolutamente não representa a população brasileira. Aquele Congresso representa as empresas que patrocinam a chegada deles ali. Eles não são parlamentares, eles são lobistas. Esse é que é o grande... existe sim parlamentares. Existem alguns ali que representam determinados setores da sociedade brasileira, determinadas posições políticas e ideológicas, mas grande parte deles ali foram eleitos, não é? Através do lobby, do financiamento, inclusive irregular, de campanhas, né? Quer dizer, nós sabemos agora que o golpe começou a ser preparado até antes mesmo das eleições de 2014. Né? Nós sabemos agora que Eduardo Cunha, com a contribuição, né, da corrupção empresarial, elegeu uma bancada de 140 deputados para fazer o presidente da Câmara e para dar o golpe. Quer dizer, Temer já estava mancomunado com esse esquema antes mesmo da segunda da eleição de 2014. Né? O episódio Nunes deixa isso muito claro. Não é? Da mesma forma que nós sabemos agora que quando Aécio foi eleito presidente da Câmara, também foi através do uso de recursos das empresas públicas mineiras comprando as bancadas dos estados. Então, o problema não é a democracia representativa, é a forma como a democracia representativa no Brasil funciona capturada pelos interesses privados. Né? Aquilo que eu dizia, no Brasil, o público, o Estado é capturado pelos grupos privados. Nos Estados Unidos é evidente que os grupos privados também se manifestam, não é? Mas isso é claro, é explícito. Por exemplo, o lobista é uma atividade remunerada e visível no Congresso, não é? A justiça americana, as coisas são tudo decididas com dinheiro, mas isso é explícito. Aqui, finge que não é, mas é. A gente sabe, né? A Folha de São Paulo hoje faz uma importante comparação entre as penas atribuídas aos principais implicados no Lava Jato e a pena de algumas pessoas que foram pegas roubando bolacha do supermercado. Né? O Alberto Youssef pegou a mesma pena de uma moça, uma manicure, que foi pego roubando os pacotes de bolacha do supermercado para matar a fome dos filhos dela. Ambos pegaram 7 anos de prisão. Não é? Quer dizer, isso aí já mostra como a lógica da desigualdade, da hierarquia e do privilégio atua na justiça brasileira. E todo mundo aqui que já precisou da justiça brasileira sabe que ela só funciona aceitada com dinheiro. E com muito dinheiro. As pessoas que não têm dinheiro, né, ficam à mercê de um serviço péssimo da justiça. Não é? Quer dizer, outro dia o Supremo votou justamente um caso desse, de uma pessoa que tinha feito um pequeno roubo. Não é? E houve ainda uma boa parte dos magistrados, o tribunal se dividiu em 6-5, porque não queriam dar o habeas corpus à mulher. Não é? 6-5. Então, assim, a justiça encarna muito bem o que é essa lógica da casta. A justiça do Brasil, ela funciona muito mais com a lógica da casta e de estamento do que propriamente de classe, que é uma lógica moderna burguesa. Né? É estamental. Temos mais 2 perguntas pela avançada hora, porque tem uma outra palestra. Boa noite. Meu nome é Fernando. João, o que eu vou te perguntar tem um pouco a ver com o que tu já colocaste, inclusive na tua análise histórica, que essa característica brasileira, né, patrimonial, patriarca, de que se aproxima do Estado para capturá-lo em função dos seus interesses pessoais ou dos grupos econômicos que representam. E a gente está vendo nos últimos 3 anos traumáticos, essa história está traumatizada no momento disso, essa operação Lava Jato, e eu queria focar um pouco nisso aí. Queria convender a ideia de que a corrupção no Brasil começou em 2003, não é? E todo mundo sabe, inclusive numa sequência de julgamento por partido político. Primeiro julgou o PT, agora está julgando o PMDB, e não julgou o PSDB no passado, por exemplo, no mensalão
IPE Tucano de Minas Gerais. A pergunta, eu tenho uma opinião e vou externar que a Operação Lava Jato é um engodo. Eu tenho clareza disso. Gostaria de saber se você concorda com essa ideia e por que é um engodo, na sua opinião, e por que é tão grave que seja assim? Porque está jogando foco de luz naquilo que ela está pretensamente julgando de forma seletiva, enquanto a corrupção habitual permanece intocada no nosso país. Era essa a questão.